Bom, na aula de hoje a gente vai discutir o último tópico do capítulo 18, que é o mecanismo de transferência de calor. Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte eu vou começar o capítulo 19, só uma introdução do capítulo 19, que é a teoria cinética dos gases. Então vamos começar aqui com o mecanismo de transferência de calor, né? Vamos pensar então numa sala comum, né? A gente tem, na verdade, os três mecanismos de transferência de calor ocorrendo, né? Então você tem uma lareira aqui. Esse calor está se propagando pela sala através de três mecanismos: condução térmica, convecção e radiação. O que a gente vai explorar mais aqui no Hardy é a condução térmica, tá? Então, essa lareira, então, ela tá próxima aqui do piso, então esse calor vai se propagar através do piso, então a condução é mais comum através de líquidos e sólidos, ela ocorre também em gases, mas é mais comum ou seja, os valores, em termos numéricos, os valores são maiores em líquidos e sólidos, então ele vai se conduzir, o calor vai se conduzir aqui para o piso e vai aquecer o piso do ambiente, né? Tem a radiação aqui está sendo representada aqui também pela lareira, na verdade a radiação está a radiação térmica é emitida por todas as superfícies com alguma temperatura, mas como a lareira está com uma temperatura maior que o restante do ambiente, a gente está representando aqui a radiação eletromagnética, né, infravermelho, através da lareira. Mas, na verdade, a radiação, todo objeto a uma certa temperatura está irradiando. Está irradiando. Tá, um dos mecanismos de transferência de calor é através da radiação. E aqui o terceiro, que é bem importante também, que é a convecção. Vamos imaginar que eu tenho uma janela, que vamos supor ela está semi-aberta, então vai fazer com que entre um pouco de ar frio aqui, e o restante aqui da sala está com uma temperatura maior devido a essa radiação. Então, a convecção vai ocorrer em fluidos, né? Então pode ser líquidos, pode ser gases, quando há uma diferença de massa específica, de densidade. Tá? Então, quando a densidade é mais baixa, ou seja, por exemplo, o gás mais quente vai diminuir a densidade e esse gás mais quente ele vai subir. E o gás mais frio, com uma maior densidade, ele vai descer. Então, quando se tem então um fluxo então de entrada de ar frio aqui, por exemplo, numa janela, vai fazer com que ocorram correntes de convecção e esse gás quente e frio vai se misturar até que imagine que chegue mais ou menos no equilíbrio térmico, né? Vamos pensar assim, né? E aqui também, aqui a saída do ar quente, né? Então veja que o ar quente ele é menos denso e aí ele acaba naturalmente subindo, né? Então aqui você tem a lareira, naturalmente você tem uma saída de ar por aqui. Então os que a gente vai discutir são esses três fenômenos: o convecção a gente vai falar muito rapidamente, tá? Não vamos abrir conta nenhuma, é um mecanismo extremamente importante, mas aqui eu vou seguir exatamente o Hardy, não só citar os mecanismos de convecção, como é que funciona o mecanismo de convecção, e depois radiação também brevemente eu vou falar um pouquinho, tá? Mas o que a gente vai explorar mais é a condução térmica. Bom, então vamos falar especificamente da condução térmica, né? Então ela vai ocorrer, então coloco aqui em meios materiais, certo? Necessita meios materiais para que ocorra, né? Como eu falei, já falei, é mais acentuado em sólidos e líquidos e tem que haver uma diferença de temperatura, né? Depois eu vou mostrar uma tabela com os valores, né, de, 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 de constantes de condução, né? E o que é fácil, é muito fácil perceber, porque isso está no nosso dia a dia, né? Vamos supor que eu coloco então uma fonte de calor, aqui uma vela, numa certa estrutura metálica, então naturalmente o calor ele vai se propagando ao longo aqui dessa estrutura metálica, né? Dessa viga. Então, inicialmente o termômetro aqui próximo da fonte de calor aquece primeiro, depois esse segundo termômetro e depois o último termômetro, né? Então, esse é o mecanismo de transferência de calor aqui através da condução. Ele vai se propagando, né? Vai se propagando através dessa estrutura metálica. Aqui nessa figura é mais ou menos a mesma ideia. Então, você tem uma fonte quente, você tem um material com uma temperatura mais alta e tem um material numa temperatura mais baixa. Então, vai ter um fluxo de calor, né? Vai ter a gente vai chamar de corrente de calor. Corrente de calor ou potência, uma certa potência, ou potência térmica, né? A gente vai chamar de potência térmica, pode ser chamado também de corrente de calor, e em alguns livros vai ser chamado de fluxo, né? Então, fluxo por unidade de área. Mas a gente vai falar de potência ou corrente de calor. Tá? Então, ele vai se propagar, né? Vai se propagar ao longo, então, desse meio material. A ideia, em nível molecular, é o seguinte: quando, então,
tem uma fonte de calor, ela começa a aquecer o material aqui, então uma representação da estrutura molecular desse material. E aí esse material ele começa a vibrar e vai vibrar as moléculas vizinhas e vizinhas e vizinhas, as estruturas vizinhas, aí vai aquecer o sistema como um todo. Tá? Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter em mente, né? Bom, vamos para abrir um pouquinho as contas, para mostrar um pouco as relações matemáticas. Vamos primeiro começar com uma analogia entre o que é condução térmica e o que é condução elétrica, né? Então, a gente está mais acostumado, na verdade, em condução elétrica, né? Então, tem duas vias de condução elétrica. Tem a via eletrônica e aqui eu coloco a via da rede, né? Que é a rede cristalina, é a rede da estrutura do material. Então, para conduzir eletricidade, essa eletricidade pode ser conduzida tanto por elétrons, que é o mais comum, que é mais eficiente. Então, a gente pensa logo que o metal é um bom condutor de eletricidade porque ele tem aqueles chamados elétrons livres, né? Então, aquele gás de elétrons livres são os elétrons das camadas superiores que ficam praticamente livres para se locomover ao longo do material. Ele não é livre o suficiente para ser ejetado, mas é livre para se movimentar dado dada a aplicação de um campo elétrico, né? Uma diferença de potencial. Então, essa condução mais convencional, elétrica, na via eletrônica, mas também uma via rede cristalina. Via rede cristalina é comum, são casos mais específicos, mas se você tiver um cristal molecular, esse cristal molecular ele pode conduzir eletricidade via rede. Se você tiver, por exemplo, um caso de sistemas moleculares, é você ter uma condução por prótons, né? Então, um próton ele tem uma carga positiva, ele pode ser conduzido também. Tá? Então, você pode ter uma condução via rede, via próton. Você pode ter uma condução via rede através que a gente chama de hopping de elétrons entre estruturas. Então, você tem estruturas moleculares aqui. Essa condução ela pode ocorrer de uma estrutura molecular para outra, eletrônica no caso, né? Através de elétrons, né? Mas a gente diz que é via rede, né? Via rede ele vai pulando de uma estrutura para outra. Então, tem algumas formas de condução mais avançadas, mas em Física 2 a gente vai discutir basicamente a ideia da condução via eletrônica, que é o que a gente vai comparar, então a gente vai fazer a analogia com a condução térmica pela via eletrônica. Tá? Então, vamos dizer, o mecanismo de transferência eletrônica e térmica, eles utilizam os elétrons para conduzir. Né? Então, aqui o elétron. A apresentação como se fosse uma bolinha, né? Como se fosse uma partícula, apresentação de partícula aqui. Tá? Então, tanto elétrica quanto térmica, a gente pode. A mais comum, a mais comum né, no nosso dia a dia é a via eletrônica. Tanto é que, em geral, a gente diz bons condutores de calor são bons condutores de eletricidade, mas isso não é sempre. Né? Então, o caso típico, tradicional, é o diamante. Né? O diamante é um péssimo condutor de eletricidade e um excelente condução de calor. Tá? O porquê? Porque no diamante você tem uma condução térmica via rede cristalina. A rede é extremamente organizada, a gente tem esse mecanismo é chamado de fônons, então em disciplinas mais avançadas, esse mecanismo é chamado de fônons, e essa condução térmica é via a rede cristalina do material. Então, assim, tem muita matéria mais avançada e interessante para ser entendida, mas o que a gente vai discutir basicamente é uma analogia entre a condução térmica e elétrica pela via eletrônica, na via dos elétrons, tá? Então vamos lá. Aqui eu só vou mostrar um pouquinho, lembrando para quem nunca viu, mostrar um pouco como é algumas equações, né, da elétrica, né, da eletrostática. Então vamos pensar da elétrica, né, não é eletrostática, né? Então vamos pensar no básico, né? Eu tenho aqui uma diferença de potencial, colocou um ΔU. Diferença de potencial vai ser a resistência do material, a resistência aqui do meu condutor, então eu coloco um condutor aqui, multiplicado pela intensidade. Essa corrente, a intensidade não, a corrente elétrica, né? Pode ser a intensidade da corrente elétrica, a intensidade, a própria corrente elétrica. A corrente elétrica a gente pode representar por variação da carga elétrica pelo tempo. Tá? Então, corrente elétrica, variação da carga elétrica pelo tempo. E a gente também representa a resistência elétrica, né? O R aqui, o Rão, através da resistividade, que é esse ρ, o L, que é o comprimento aqui de um fio elétrico, e o A, que é essa área aqui, né, que é a área que é chamada de área da seção transversal desse fio, né? Tá, então essa é a forma de representar então a resistência.
pensando no material em si, né? É muito comum também, em vez de representar a resistividade, a gente utiliza também a condutividade, que é 1 sobre... Então, a condutividade, ou a resistividade é 1 sobre a condutividade, que é esse símbolo sigma, né? Então, a gente pode representar dessa forma a resistência ou dessa forma aqui, utilizando a condutividade. E eu vou substituir, então, isso aqui. Ó. Vou colocar a equação aqui, equação 1, né? Equação 1, equação 2 e aqui equação 3. E eu vou substituir, então, a 2 e a equação 2 e 3 na equação 1, né? Então, coloco aqui outra vez a equação 1. Eu vou substituir, então, aqui aqui exatamente, coloco aqui exatamente a nossa resistência. Aqui é a corrente elétrica, né? dQ dt, tá? Para uma situação, então, vamos dizer que uma situação infinitesimal, então esse L é muito pequeno, né? Você tem uma quantidade muito pequena, que é um dl, um dx aqui, né? Vou colocar um dx, para um valor muito pequeno dx. Vamos supor, então, que esse fio elétrico esteja ao longo do eixo x, para um tamanho muito pequeno dx, ou seja, para L tendendo a zero, né? Eu posso representar, então, esse L, exatamente esse L, como um dx. E, para um valor infinitesimal de dx, o ΔU, que é a diferença de potencial, então você tem uma diferença de potencial entre as extremidades aqui, a diferença de potencial entre as extremidades, que vai gerar a corrente elétrica, né? Então, eu represento o L por dx e o ΔU por du, né? Então, seria um du dx. Isso aqui em disciplinas mais avançadas, isso aqui vai chamar de gradiente, vai ser chamado de gradiente. Tá? Aqui é um gradiente também, no caso a gente não está olhando pelo ponto de vista vetorial, mas aqui vai chamar vai entrar com o termo gradiente, que é isso aqui, quando você tem 3 dimensões, você pode representar pelo gradiente. E aqui seria uma derivada direcional. Mas aqui simplesmente é o dx, é o quanto varia o potencial ao longo de um eixo x, por exemplo. Tá? Então eu tenho a seguinte relação final aqui. Essa taxa de variação da carga no tempo vai ser a condutividade vezes a área du dx. Tá? Então, quanto varia o potencial ao longo do eixo x. Tá? E aqui eu já coloco de cara a nossa comparação, a nossa analogia com a condução térmica. Né? Então, aqui seria uma das maneiras de representar uma condução elétrica. Né? Veja que isso aqui são tem duas derivadas, aqui vai virar, você pode calcular isso aqui através de equações diferenciais parciais, é bem mais avançado, a gente não vai discutir isso aqui nesse curso. E aqui eu tenho, então, a taxa de variação então, da carga no tempo, pensando em condução térmica, eu tenho a taxa de variação do calor, no tempo. Tá? A condutividade elétrica, aqui vai ser uma condutividade térmica. Condutividade térmica. E a área da seção transversal vai ser exatamente a mesma área da seção transversal desse cabo. Vamos dizer, então, que eu tenho uma fonte quente aqui, né? Uma fonte quente. Que está sendo propagada ao longo desse comprimento L, né? Comprimento L aqui tem uma área de seção transversal. Tá? Então você tem a gente pode dizer que é uma corrente de calor, né? Uma corrente de calor. Tá? Então essa aqui vai ser a condutividade térmica, aqui vai ser a área, né? Exatamente a área, e aqui vai ser a variação, ó. Então aqui no caso é o potencial elétrico, né? E aqui vai ser, vamos dizer, um potencial termodinâmico, né? Então é a variação da temperatura ao longo, eu vou colocar ao longo do x, né? Ao longo do x. Tá? Então seria a variação da temperatura ao longo do x, ou seja, é aquilo que eu mostrei agora. Na hora que eu coloco aqui uma fonte de calor, nesse ponto aqui eu tenho, por exemplo, 100 graus Celsius, aqui eu tenho 90 graus Celsius, porque o fluxo de calor, né? Então essa corrente de calor está sendo propagada, né? Ela não é instantânea, aqui tem os 70 graus Celsius e assim por diante. Tá? Então você tem uma variação aqui de temperatura ao longo da posição aqui desse fio. Tá? Então é isso que representa essa equação aqui. Tá? Então essa é a analogia entre uma corrente elétrica e uma corrente térmica. Só uma observação aqui, que depois eu também vou comentar, isso aqui é negativo, porque então esse fluxo de calor sempre caminha para valores onde a temperatura é menor, né? Tá? Então você sempre tem um fluxo de calor
no sentido da temperatura menor, que é aquilo que a gente sabe, né? Então, o calor ele se propaga de um material que está numa temperatura maior para uma temperatura menor. Então, esse fluxo de calor na verdade, não é um fluxo de calor, aqui é uma corrente de calor. Para ser um fluxo, eu teria que dividir pela área aqui. Então, essa corrente de calor, ela está se propagando para temperaturas menores, por isso que aparece esse negativo aqui. Tá? Então, é exatamente essa mesma imagem, eu estou colocando um pouco mais detalhado aqui. Eu tenho, então, uma fonte quente. Essa fonte quente vai fazer com que nesse ponto aqui tenha uma temperatura maior. Eu tenho essa corrente de calor. E aqui essa imagem importante, perceber, ó, é que seria um instante t igual a t1, por exemplo. Um instante t igual ou t igual a 0, né? T igual a, sei lá, 10 segundos. T igual a 10 segundos. Por quê? Porque, em geral, o que acontece? Inicialmente, isso aqui está 100 graus. Eu coloco essa chama aqui, está 100 graus. Depois, ela vai aumentar. Aqui vai 100 graus, 90, 70, 60 e tal, assim por diante. Aí, depois de um tempo, isso aqui não vai estar mais 100 graus, vai estar 120 graus. Vai estar 130 graus, 140 graus. Vai chegar um momento que vai mais ou menos estabilizar. Mas vamos supor que, na hora que você coloca a fonte quente, esse ponto ele também vai aumentando a temperatura. Tá? 100 graus, 110, 120. E aqui eu estou vendo algo estático. Então eu coloco para tempo igual a, por exemplo, 10 segundos. Depois de 10 segundos que eu coloquei essa chama. Tá? Então isso é importante perceber. Eu vou discutir isso daqui a pouco. Tá? Então vamos lá. Essa equação que eu tenho aqui, né? Então eu coloco aqui, essa seria a corrente térmica, né? A gente chama de corrente térmica, de calor, né? É corrente térmica, na verdade, ou potência térmica. Por que potência térmica? Porque isso aqui é energia e aqui é tempo, então é como se fosse uma potência, né? Então, a potência térmica, acho que o Hardy chama de condução. Potência de condução, mas pode ser uma potência térmica também, né? Aqui a gente chama de gradiente de temperatura, ou seja, tem uma diferença de temperatura ao longo de uma certa trajetória, ao longo desse caminho aqui, tem uma diferença de temperatura, então é chamado de gradiente de temperatura. Aqui é simplesmente uma dt dx, e aqui é a condutividade térmica, né? Condutividade térmica, e o A vai ser a área de seção transversal. Tá? Então, o que eu comentei agora, a corrente de calor ela caminha sempre de uma região, sempre caminha para regiões de temperatura mais baixa, né? Então, ela tem sempre esse caminho. Tá? É um único, vamos dizer, um único sentido, né? A corrente de calor só vai ter um sentido, não vai acontecer no sentido inverso. Tá? Bom, isso, e vamos só mostrar um outro exemplo, né? Vamos pensar agora em algo em duas dimensões. Vamos pensar uma chapa, né? Uma chapa que inicialmente ela está numa temperatura ambiente, por exemplo, 20 graus Celsius, eu coloco uma chama bem aqui no meio, né? Vamos supor que eu coloco uma chama bem aqui no meio. Como é que seria essa imagem, olhando para a equação, né? A gente vai tentar mais ou menos enxergar essa equação aqui, ó, como se fosse em duas dimensões. Só para enxergar mesmo, a gente não vai resolver problemas desse tipo. Então, na hora que você coloca essa chama aqui, vamos supor também num instante t igual a t1, igual, por exemplo, 10 segundos depois que eu coloquei a chama em contato com essa chapa, o que a gente tem? Eu tenho um gráfico aqui de x e y, tá? Que está representado aqui, ó, x e y, seria isso aqui, né? X e y. E aqui no eixo, que seria o eixo z, eu coloco temperatura, tá? Então, a imagem que a gente tem, que é algo que eu acho que é bastante intuitivo perceber, é que bem no meio a temperatura vai ser maior. Então, é como se tivesse um pico aqui, né? Então, isso aqui é como se fosse uma espécie de um paraboloide, né? Espécie de paraboloide. Então, aqui eu tenho um pico onde a temperatura é 130 graus, depois abaixo é 110, 90, 70, até chegar aqui na superfície, né? Então, seria mais ou menos essa ideia aqui, né? Onde no meio eu tenho, então, uma temperatura mais alta e vai diminuindo a temperatura. Tá? Aqui é representado também mais ou menos essa mesma ideia. Então, posso fazer as curvas de nível aqui. Então, no meio, uma temperatura mais alta, depois vai diminuindo essa temperatura. E aqui eu represento, então, que essa corrente de calor, ela sempre caminha do ponto com uma temperatura mais alta para temperaturas mais baixas, né? Essa é a ideia, né? Eu coloco aqui, ó, a corrente de calor é direcionada para as extremidades da placa, onde a temperatura é menor, tá? E observe que aqui essa imagem é estática, certo? É como se eu estivesse estudando isso num tempo fixo. Porque ao passo que essa chama está em contato aqui, as temperaturas vão aumentando. Então, o que era 130, então esse paraboloide ele vai
ficando mais elevado. Então vai aqui agora para T igual a 11 segundos, eu tenho agora 140 graus aqui em cima, no centro da placa. T igual a 12 segundos, eu tenho 150 graus, assim por diante. Tá? Então isso aqui é dinâmico, na verdade. Eu estou mostrando algo absolutamente estático. Muito bem. O que é importante perceber, a física por trás que é importante perceber, é que a solução de uma equação desse tipo aqui, ó, ela é muito complexa. Tá? Ela é extremamente complexa. Aqui a gente chama de equação do calor. Né? Na verdade, a equação mais... olhando em 3 dimensões e tal, olhando com todos os detalhes, isso é chamado de equação de calor. Isso aqui vai ter uma variação não só em relação à posição, né? Como veja, a cada posição aqui da placa vai ter uma diferença de temperatura, como no tempo. Então tem uma variação tanto na posição da placa, ou desse eixo aqui, né? O eixo X aqui, e no tempo. Então isso é extremamente complicado de ser calculado. Tá? Então, para facilitar as coisas, a gente não vai resolver essa equação, logicamente, né? A gente vai trabalhar com o chamado regime estacionário. Tá? Isso é chamado de regime estacionário. Ou seja, quando essa corrente de calor vai ser constante. Tá? Então, a gente vai trabalhar só nessa situação, onde o calor está sendo... o calor está sendo inserido nessa placa, mas vamos dizer que isso aqui se mantém fixo. Então, por mais que passe o tempo, nesse ponto aqui vai ser sempre 70 graus, esse ponto sempre 60 graus, sempre 50 graus, sempre 40 graus, 30, 20 graus. Ou seja, está havendo uma corrente de calor, efetivamente, mas não está fazendo não está variando a temperatura. Tá? Então, nesse caso, eu tenho esse dq dt igual a constante. Tá? Então, essa corrente de calor, a sua potência térmica, vai ser constante. Isso por quê? Porque é mais fácil resolver a conta. A gente vai conseguir fazer algumas continhas através desse exemplo. E em muitos casos reais acontecem mais ou menos nessa situação, onde estabelece e se estabiliza, né, o valor da temperatura ao longo por exemplo, de um condutor. Né? Então, para esse caso, essa potência condutora, ou essa corrente de calor, o dqdt, eu vou colocar aqui em módulo, tá, para não trabalhar com esse sinal negativo aqui, vou seguir a lógica do Hardy, isso aqui vai ser constante. Tá? Então, coloco aqui, ó, essa potência térmica, né, potência de condução, vai ser então o K e a área, dt, a variação de temperatura, dividido pelo comprimento do fio. Né? Então aqui é o comprimento do fio. Tá? Comprimento do fio, certo? E aqui eu tenho então essa variação de temperatura, seria a temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Então eu consigo calcular, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma temperatura, que eu coloquei temperatura quente e temperatura fria. Né? Seria final menos inicial, eu estou colocando temperatura quente e temperatura fria. Tá? Então eu consigo calcular a potência térmica, sabendo qual que é o tipo de material, tá? Qual que é o valor dessa constante de condução, qual que é a área dessa seção transversal. Eu posso medir com um termômetro qual que é a temperatura nesse ponto e nesse ponto, e eu sei o comprimento, né, entre um e outro, entre esse ponto e esse ponto aqui, eu consigo calcular então essa potência térmica. Tá? São esses tipos de exercícios que a gente vai resolver. Antes de efetivamente resolver o exercício, só mostrar alguns valores aqui, tabelados, né, de condutividade térmica, né, esse valor K. Né? Então veja, qual que é a unidade? Então é watts, né, então é potência, por metro por grau Celsius. Né? Então tem aqui, ó, a gente pode representar aqui então o K. Né? K vai ser P por A por L delta T. Tá? Então aqui potência, aqui área, aqui é dada em comprimento, né, por metro, grau Celsius ou Kelvin, por exemplo. Né? Então essa exatamente é a unidade que a gente tem para essa condutividade térmica. Então mais ou menos eu meio que dividi aqui o que significa um razoável condutor de calor, né, de temperatura. Então eu tenho aqui então o diamante. O diamante é um dos melhores condutores térmicos. Né? Então é interessante que aquilo que eu comentei. O diamante, a condutividade não é através da via eletrônica, é através do chamado fônons, ou as vibrações na rede, são vibrações na rede. Já bons condutores, os nossos do dia a dia, os metais, está nessa ordem de grandeza, os 420, cobre 390, o grafite também. O grafite ele tem os elétrons livres, né? Você tem folhas de grafite aqui.
Você tem, de certa forma, elétrons que chamamos de elétrons π, perpendiculares à folha de grafite, eles caminham nessa direção. Então veja que o grafite é um bom condutor também, né, de eletricidade. O grafite, o ouro, alumínio, aí você vê que baixa bem, né? O aço inoxidável, eles acabam baixando bastante em relação a excelentes condutores como prata, cobre e o próprio grafite, né? E aqui eu coloco desse lado de baixo aqui que seriam os mais próximos dos isolantes, né? Os isolantes térmicos. Então o gelo, né? Ele acaba sendo isolante térmico, o vidro, bloco de concreto, a própria água, o tecido adiposo, amianto, uma placa de gesso, madeira, são muito bom isolante térmico, né? Aí um gás, né? O hélio, né? O hélio também é um bom isolante térmico, a própria neve, cortiça, e aqui vamos dizer, são os materiais que são utilizados efetivamente na construção civil, né? Como isolantes térmicos, né? Então você tem cortiça, lã de vidro, a lã, você pode pensar a pena, os pássaros, né? Podem viver então em temperatura bem baixa, porque a pena é um excelente isolante térmico, né? O próprio ar é um excelente isolante térmico. E aqui também dois materiais são utilizados aqui em aplicações industriais, né, como isolantes. Então, espuma de poliuretano e espuma de poliestireno, né? Então, dando uma olhada no que é espuma de poliuretano, tem vários tipos, né? Mas aqui eu peguei aqui na internet, então é aquela espuma, né? Aquela espuma que a gente usa para esponja, né? Esponja de lavar louça, né? Então muito provavelmente tem vários tipos diferentes, mas eles são bastante utilizados então como isolantes térmicos. E o mais comum, um excelente, vamos dizer, eu coloquei aqui na ordem, né? Então você veja que isso aqui são bons condutores, aqui são péssimos condutores térmicos, ou seja, excelentes isolantes térmicos, né? E aqui o isopor, né? Então nessa ordem o isopor é um dos melhores isolantes térmicos que a gente tem, né? Ele é barato, né, extremamente barato, mas aí tem a questão do ambiente, né? Então o isopor, ele não... aí fica, eu jogo como uma ideia para alguém que seja da área ambiental, da engenharia ambiental, pode ser interessante fazer uma relação entre o custo numa obra onde você vai utilizar o isopor como um excelente isolante térmico, a um custo baixíssimo, mas ao mesmo tempo tem toda a questão ambiental, né? E aí, o que vale mais a pena no final das contas, né? Então fica com uma ideia, se alguém tiver algum trabalho, souber um pouco a respeito, pode discutir um pouco também, ou pelo menos no fórum do Moodle, né? Bom, vamos fazer um exercício, eu vou abrir um outro vídeo para fazer esse exercício, então.